Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laide Carvalho, eu sou massoterapeuta, criadora do método TH7, onde eu ensino 7 técnicas de massagem. Estamos aqui para mais uma aulinha onde eu vou estar falando hoje sobre drenagem linfática convencional e drenagem linfática de pós-operatório. Vou mostrar para vocês as diferenças que existem nas duas técnicas, tá? Falar um pouco sobre a maneira correta de aplicação, é importante conhecer algumas observações que fazem toda a diferença no atendimento de vocês. Então, já se inscreva aqui no nosso canal, já ative as notificações para que você receba, então, as nossas atualizações, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aulinha. Fiquem atentos, tá? Pegue já o seu caderninho para fazer aí as suas anotações. Vamos falar sobre drenagem linfática convencional e pós-cirúrgico, tá certo? A DLM, que é a drenagem linfática manual. Quando você ouvir esse termo aqui, você já vai se lembrar que é drenagem linfática manual. Tá certo? Ou drenagem linfática, eu vou falar aqui, vou colocar uma observação aqui, convencional, ok? Aqui do outro lado eu vou fazer algumas observações relacionadas à drenagem linfática pós-operatória, pós-cirúrgica também, tá? Pós-operatória. Gente, a letra é uma beleza, né? Mas dá para vocês observarem aí. Olha só. Dentre esses dois tipos de drenagem, existe uma grande diferença, tá? Que a gente vai começar a entender aqui. A drenagem linfática convencional, ela pode e deve ser recebida por qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, qualquer sexo tem indicação para receber essa drenagem linfática convencional. Por quê? Todos nós temos o sistema linfático no nosso corpo. Sistema linfático, que é responsável, tá, por fazer a captação da linfa, tá, que fica espalhada por nosso corpo. A linfa, por fazer a captação da linfa, que é um líquido, tá, viscoso, cheio de proteínas, que o nosso organismo não consegue metabolizar e ele fica perdido pelos tecidos intersticiais. Em algumas pessoas, tá, existe aqui casos, tá, onde esse sistema linfático, ele funciona de forma mais lenta, por alguns fatores, tá? Pode ser alimentação, pode ser problema genético, pode ser do próprio sistema linfático ele funcionar mais lento que o normal. Funcionando mais lento que o normal, vai gerar alguns desconfortos. Por exemplo, vai acontecer... O pincel não quer funcionar, a gente vai com o preto mesmo. Vai acontecer a formação de edemas, ou inchaço. Pessoal, a mulherada principalmente costuma relatar ao final do dia, após algum evento, relatar essa situação de que está se sentindo um pouco inchada. Isso se deve, tá? Pode estar acontecendo principalmente por um problema de má funcionabilidade do sistema linfático, que não está captando toda essa linfa aí, não está fazendo todo esse trabalho de coletar esse líquido que fica perdido aí entre as células, entre os tecidos, tá certo? E uma vez que há esse acúmulo de líquido nessas regiões do nosso corpo, vai ocorrer esses fatores aqui, tá? Que são o edema, né? Ou mesmo inchaço. Uma pessoa que tem problema, né, do sistema linfático, que ele não funciona
bem, ou às vezes está funcionando lento porque ele é lento. O nosso sistema linfático, ele não possui uma bomba, por exemplo, como o nosso coração. O sistema linfático, ele funciona através da contração dos músculos. Olha só, é importante, você vai receber agora uma informação de ouro. Para melhorar o sistema linfático, a prática de atividade física é muito importante, porque uma vez que você está praticando atividade física, você está aumentando aí a potência e o trabalho dos seus músculos, e eles estão contraindo, né? E essa contração faz com que o nosso sistema linfático funcione, né, de forma mais veloz, cumprindo aí o seu papel de... Eu falo que às vezes a drenagem linfática é como se fosse uma faxina do nosso corpo, tá? Então, assim, praticar atividade física é muito importante para melhorar o sistema linfático. E se você tem um cliente que sente que faz muitas queixas relacionadas a esse inchaço, a esse peso esse peso nas pernas no final do dia, você aconselha a prática de atividade física a reduzir a ingestão de sódio, por exemplo, influencia diretamente no funcionamento do nosso sistema linfático, tá certo? Olha só, quem tem um sistema linfático que trabalha de forma mais lenta, principalmente, vai ter grande queixa de celulite. Gente, olha, a celulite e o má funcionamento do sistema linfático estão intimamente ligadas, porque a celulite é uma quantidade de tecido adiposo, né, que aparece de forma mais clara na nossa pele. Existe lá as células de gordura, né, todas as estruturas ali daquela região. Se de repente existe uma quantidade maior de líquido, esse líquido vai começar a comprimir as outras estruturas, então a celulite vai ficar mais aparente. O líquido aqui formado por essa linfa, ele vai começar a comprimir, por exemplo, os vasos sanguíneos, que é onde acontece a celulite inflamatória, onde há aquela ocorrência de queixa de dor por parte do cliente. Porque esse líquido, além de estar comprimindo os vasos sanguíneos, o sistema nervoso, ele também vai gerar aquele aspecto de casca de laranja, uma pele que infelizmente não é uma pele, né, com aparência que não é confortável para muitas mulheres, tá? Então, o sistema linfático, ele precisa estar funcionando perfeitamente, tá? Para diminuir o líquido, diminuir o inchaço, tá? Para diminuir também a celulite. Por isso que drenagem linfática é um auxílio excelente para quem tem esse probleminha sério, né? Que é a celulite, principalmente para o público feminino. E as mulheres procuram bastante fazer drenagem linfática para reduzir esse líquido, para tirar esse excesso de líquido que está ali comprimindo todos os tecidos daquela região, causando essa aparência de pele cheia de ondulações. Então, fazer atividade física é muito importante, tá? Para o bom funcionamento do sistema linfático também. Então, esse excesso, né, também aumenta mais ainda o aspecto da celulite. Pessoal, todos nós, né, todas as pessoas têm o sistema linfático, né? Mas quem procura mais por esse trabalho são as mulheres, né? Elas sentem mais incômodos, né, por esse excesso de líquido. E olha só, a drenagem linfática não é uma massagem, correto? Eu afirmo que drenagem linfática não é uma massagem, não é uma simples massagem. Por quê? Ela existe manobras específicas que precisam ser feitas, tá? Para que todo o processo ocorra de forma correta. Por exemplo, o nosso sistema linfático, ele é composto por capilares, poros capilares linfáticos, que são, quando falamos de capilares, estamos nos referindo a algo de uma espessura, de uma estrutura muito fina. Então, estamos falando de algo muito sensíveis. Quando falamos dos capilares linfáticos, eles são um dos responsáveis, tá,
por fazer essa coleta. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto com esses capilares, para que o nosso trabalho de drenagem seja eficiente. As manobras são direcionadas, as manobras são específicas e são manobras lentas, principalmente de bombeamento, tá? Manobras de bombeamento. Depois eu vou mostrar para vocês no finalzinho, para que vocês tenham aí a noção realmente da importância de fazer essa manobra de bombeamento. Depois a manobra de captação em direção aos linfonodos, tá? Temos também os linfonodos aqui. Os linfonodos que faz parte também do sistema linfático. Pessoal, olha só. Antes de começar qualquer drenagem linfática, nós precisamos fazer a estimulação dos gânglios linfáticos. Temos também parte do sistema linfático, os gânglios linfáticos. Vou colocar aqui de vermelho. Gânglios linfáticos. Os gânglios linfáticos, eles são responsáveis por filtrar a linfa que é coletada do nosso corpo, retirar as toxinas, retirar aquilo que não é bom, para que não volte para a corrente sanguínea. Por quê? Os capilares linfáticos são os responsáveis, tá, por receber, por coletar essa linfa, enviar para os vasos linfáticos que serão devolvidos para a nossa corrente sanguínea. Antes desse líquido, tá, desse líquido intersticial chegar na nossa corrente sanguínea, ele precisa ser filtrado, tá? Ele precisa ser filtrado. Quem filtra esse líquido são os linfonodos. Eles funcionam de verdade como uma espécie de filtro, tá? Eles são responsáveis por tirar substâncias que não podem ser devolvidas para a nossa corrente sanguínea. Os linfonodos, eles estão espalhados por algumas regiões específicas do nosso corpo, tá? Com o propósito realmente de fazer esse papel. Os linfonodos, eles ficam em lugares específicos, tá? Do nosso corpo. E antes de realizar uma drenagem linfática, esses linfonodos precisam ser estimulados, tá? Para que eles entendam que vão precisar trabalhar um pouco mais rápido agora, tá certo? Então, os linfonodos principais são o supraclavicular, supraclavicular é um dos linfonodos principal, tá? Que você precisa, mesmo que vá fazer somente uma drenagem linfática no rosto ou uma drenagem linfática em membros inferiores, precisa estimular todos os principais linfonodos. Estimulou o supraclavicular, vamos agora estimular os axilares, tá? A gente tem que estimular esse conjunto axilar. Estimulou o axilar, vamos agora estimular os ignais. Depois dos axilares, estimular os ignais, correto? Feito a estimulação dos gânglios supraclavicular, axilar e ignais, então eu já posso iniciar, né, o meu trabalho de drenagem linfática, que começa sempre dos membros inferiores, respeitando sempre o fluxo do sistema linfático, tá certo, pessoal? Olha só, deixa eu fazer uma observação aqui. Você já ouviu falar sobre íngua? Íngua vem de ignal, e geralmente ela realmente acontece nessa região, né? Então, quando você vai fazer uma massagem, uma drenagem linfática, que você observa que o seu paciente, ele está com uma íngua, eu te recomendo a não fazer essa drenagem. Encaminhe o seu paciente para um profissional, para que ele seja avaliado, para que possa, então, depois fazer a realização, tá, da drenagem linfática. Por quê? Quando existe alguma substância dentro, tá,
dentro do líquido aqui, linfa, alguma substância que não pode voltar para a corrente sanguínea, esse linfonodo, ele inflama. Essa inflamação é uma forma de defesa. Ele está indicando para o nosso organismo que alguma substância estranha estava tentando entrar na nossa corrente sanguínea. É preciso que se verifique o que está acontecendo, qual tipo de inflamação que está ocorrendo com o nosso cliente. A drenagem linfática, a gente pode então estimular essa inflamação, essa infecção e espalhar então pela corrente sanguínea. Mais uma vez, vou ressaltar aqui a importância, falo sempre isso, sobre preencher uma anamnese correta, conhecer, fazer uma análise clínica do seu paciente para você entender o que realmente está acontecendo, qual que é a necessidade dele. Então, vamos lá. Observou uma íngua, não realizar o procedimento de drenagem linfática, encaminhar a pessoa para fazer então aí um acompanhamento com o profissional para identificar então o que está acontecendo, né, com essa pessoa. Beleza, pessoal? Então existe uma maneira correta, tá, para se iniciar a drenagem linfática. O primeiro passo é estimular os linfonodos. Estimular os linfonodos. O segundo passo, você já vai iniciar com as manobras de drenagem linfática. Por exemplo, a gente vai iniciar, existe uma regra que precisa ser cumprida, e é a seguinte, a forma de aplicação. Você vai começar a aplicar as manobras de bombeamento, tá? Da seguinte forma, proximal, medial e distal. O que seria o proximal? O proximal é o que está mais próximo do linfonodo. Eu vou colocar aqui algo para vocês entenderem, o que estaria mais próximo do ralinho, tá? Vamos imaginar que o linfonodo é um ralinho, tá? Então, a maneira correta de iniciar a drenagem linfática é do proximal, do que está mais perto do ralinho. Vamos iniciar então a drenagem linfática nos membros inferiores, começando a trabalhar pela coxa. Então, o que está mais próximo do inguinal seria a parte mais proximal da nossa coxa, correto? Eu vou começar as manobras de drenagem linfática na parte mais próxima do ralinho inguinal, que é bem na minha virilha. Eu posso estar fazendo de 5 a 6 manobras de bombeamento, tá? Encaminhando essa linfa em direção ao linfonodo inguinal. Depois, a região que está na metade do caminho, tá? Eu vou colocar aqui metade. Mais ou menos meio da coxa. Aí eu vou iniciar novamente as manobras de bombeamento do meio da minha coxa em direção ao linfonodo inguinal. Faço de 5 a 6 vezes, correto? A parte mais distal, a parte mais distante, agora a parte que estará mais próximo do joelho, tá? Mas aí, bem no finalzinho da nossa coxa, já aproximando do joelho. Vou começar então a fazer as manobras de bombeamento, tá? Da parte mais distal, em direção à parte medial, em direção à parte proximal. Vou repetir isso de 5 a 6 vezes, tá? Vou uma vez, levo, entrego. Volto novamente, vou fazer a captação, vou levar, vou entregar lá no linfonodo. Pessoal, o resultado de uma boa drenagem linfática, ele está diretamente relacionado com essa ordem aqui, proximal, medial, distal. Por exemplo, digamos que você vai fazer aí a faxina da sua casa. Existe apenas um ralinho que fica lá na sala.
E de repente você já lavou a sala e essa sala ficou acumulada, cheia de água. E você agora vai precisar lavar o quarto e toda essa água que você pegar do seu quarto, você vai precisar jogar na sala. Mas lembra que a sala já está cheia de água, vai gerar muito mais acúmulo, vai dificultar muito mais a saída dessa água. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que esvaziar primeiro a sala para depois você trazer mais líquido dos outros cômodos da casa. É exatamente isso que acontece na drenagem linfática. Primeiro, precisamos esvaziar a região proximal do linfonodo, tá? Para depois levarmos da região medial e depois da região distal. Fazendo isso nessa sequência, a sua drenagem linfática será um sucesso. Sabe aquele resultado onde tiramos o antes e o depois, onde observamos ali aquela diferença de diminuição, né? E é uma percepção muito grande da diminuição do tamanho da perna da pessoa, geralmente, tá? A gente observa porque reduz muito essa questão do inchaço quando a gente faz da forma correta, tá certo? Usando, né, essa sequência aqui, proximal, medial, distal, com manobras de bombeamento, manobras de captação e encaminhamento em direção ao linfonodo. Pessoal, ficou claro para vocês aqui em relação à drenagem linfática convencional, a drenagem linfática, a DLM, né, que é a drenagem linfática manual, ou convencional, porque hoje já existe aí alguns aparelhos, né, que auxiliam também na drenagem linfática. Eu acredito que passei tudo que eu acho relevante para vocês em relação à drenagem linfática convencional. Vamos falar um pouco agora sobre a drenagem linfática de pós-operatório, tá? Que é um procedimento realizado de forma diferente em algumas situações, dependendo da cirurgia em que a pessoa realizou. Lembrando que quem aplica a drenagem linfática manual é importante, tá? A drenagem linfática convencional é importante que ele faça também um treinamento de drenagem linfática de pós-operatório. Existe aqui uma série de intercorrências, de problemas que a gente precisa evitar quando a pessoa passa por um procedimento pós-operatório. É preciso conhecer sobre dreno, sobre drenagem linfática reversa, sobre os tipos de cirurgia. É importante que você conheça sobre a questão de fibrose, de aderência, decência, umas hematomas, é uma série de coisas. Então, não confunda a drenagem linfática com drenagem linfática convencional com drenagem linfática de pós-operatório. Por exemplo, uma das cirurgias que mais acontece é a abdominoplastia, que ela pode ser total, ela pode ser a mini, ou ela pode ser, fugiu agora a palavra, gente, média, total, mini abdominoplastia, e eu vou caracterizar aqui como média abdominoplastia. Geralmente é feito a abdominoplastia total, tá? Onde a incisura é feita de um ilíaco ao outro, tá certo? É uma das mais comuns. A prótese também de silicone, tá, gente? É uma das... Alguns casos a mastopexia, tá certo? Também ela está bem comum nos dias de hoje. Nesses casos, né, em vários outros casos, que existe uma série de cirurgias, não somente cirurgias reparadoras, tá, gente? Qualquer tipo de cirurgia pode e deve fazer a drenagem linfática. É recomendado fazer a drenagem linfática porque o nosso sistema linfático ele foi comprometido aí no momento que teve uma ruptura, teve um corte aí em alguma parte do nosso corpo. Gente, um dos casos que é mais importante saber sobre a drenagem de pós-operatório
para aplicar a drenagem reversa, tá? RV. Drenagem reversa é no caso da abdominoplastia. Gente, tem a torsoplastia, bichectomia, é uma série de cirurgias que existe aí, que todas elas é importante que a pessoa seja auxiliada por um profissional capacitado para, nesse caso aqui, fazer uma drenagem de pós-cirurgia, respeitando o fluxo do sistema linfático, respeitando a área que foi cortada, conhecendo para onde deve ser feito o desvio da linfa, no caso da abdominoplastia. A abdominoplastia é aquela cirurgia feita, né, para retirar o excesso de pele, no caso da pessoa ter tido filho, ter engordado demais e sobrar aquela pele que, no caso, a gente chama de pochete, né, aquela barriguinha indesejável que dobra por cima da calça jeans, que é a insatisfação de uma grande maioria das mulheres brasileiras, né? Então, é feito esse procedimento de abdominoplastia. Quando faz a abdominoplastia, tá? Que faz aquele corte do ilíaco ao outro, é preciso aplicar a drenagem reversa, gente. Por que drenagem reversa? Eu vou ver se eu consigo ilustrar aqui para vocês. Imaginamos que aqui, gente, eu sou péssima de desenho, tá? Mas pra gente tentar entender só, acho que assim fica mais claro. Tá, digamos que esse aqui é o corpo da mulher. Aqui está o umbigo. E aqui embaixo foi feito o corte, né? Da cirurgia da abdominoplastia. E digamos que aqui seria a região dos inguinais, aonde nós estaríamos mandando essa linfa, né? Daqui, dessa parte do corpo. Aqui estão os linfonodos, né? Mas não teve um corte aqui nessa região? Vocês estão conseguindo ver? Teve um corte aqui nessa região. Como que eu vou mandar esse líquido para cá se houve um corte, se ainda não passou pelo período de remodelação, que a reestruturação dos vasos, dos capilares, de todo o sistema, né, que foi lesionado aqui? Como que eu vou mandar isso para essa região aqui? Se há um corte aqui, não tem como. Aqui são as axilas, tá, gente? Imaginamos que aqui são as axilas. Aqui estão os linfonodos axilares. Aqui eu vou precisar pegar todo esse líquido e vou mandar para essa região. Todo o líquido que eu drenaria para a região de inguinais, eu vou mandar para essa região de axilares. Isso é uma drenagem reversa. Vocês compreenderam a importância que é você conhecer sobre a cirurgia, sobre o sistema linfático, para que você não faça, não gere um desconforto muito grande na sua cliente. Por quê? Se eu começo a drenar todo esse líquido, jogar todo esse líquido, se eu começo a jogar o líquido para uma região aonde está comprometida, aonde não há a possibilidade desse líquido sair, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar acúmulos de líquido aqui nessa região. O líquido vai ficar todo acumulado aqui. Isso vai se transformar em um edema. E o edema nada mais é que o acúmulo de líquido. Vocês entenderam que a drenagem linfática, ela é muito simples, a drenagem linfática convencional, ela é muito simples de se aplicar, mas, porém, a drenagem linfática de pós-operatório, ela precisa respeitar a cirurgia, o local do corte, tá? Uma vez que você vai enviar, você vai reverter o fluxo da linfa que iria para aquela região aonde está cortada para uma região contrária. Aqui, gente, a gente vai jogar tudo para cima, em vez de descer. Seria muito mais fácil eu pegar todo esse líquido, né, descendo. Mas aqui eu vou pegar todo esse líquido subindo. Uma drenagem linfática de pós-operatório, ela demora muito mais tempo do que uma drenagem convencional. Por quê?
existe aquela questão de ter mais cuidado. A pessoa está passando por um processo inflamatório, aonde vai haver muita dor. Então, a drenagem linfática de pós-operatória, ela é uma drenagem completamente diferente da drenagem linfática convencional, porque a pessoa vai estar passando por um processo inflamatório, vai haver um corte aí no percurso, no caminho correto da linfa, e eu preciso entender qual o linfonodo mais próximo para que eu possa, então, enviar essa linfa para diminuir as intercorrências, que no caso aqui, a gente está falando da formação de edemas. Pessoal, no caso do silicone, quando coloca silicone, alguns médicos não indicam fazer a drenagem linfática. Eles falam que não há necessidade de fazer a drenagem linfática na região da mama, correto? Mas pode ser feito a drenagem linfática nas outras partes do corpo, tá certo? Não tem aí essa questão de nas partes aonde não sofreram nada, correto? Por exemplo, por a questão da pessoa ficar o período de recuperação, pode ser que ele fique mais tempo deitado, que ele fique mais tempo quieto. Pode ser que essa falta de movimentação diminua o fluxo linfático, gerando edema em outras partes do corpo. Por exemplo, ficar com as pernas mais inchadas, tá? Ficar com o abdômen mais inchado. Sempre respeitando a orientação médica, se informando com seu paciente, se o médico indicou ou não, tá? Pode-se fazer a drenagem linfática, tá? Convencional nas outras regiões, no caso da prótese, da mastopexia, que não precisa fazer a drenagem na região onde foi feita a cirurgia, tá certo? Nesse caso aqui da mastopexia, da prótese de silicone, não tem problema, tá? Você pode fazer a drenagem também para os axilares, porque geralmente o corte, tá? Ele é embaixo da mama. Então, assim, pode fazer a drenagem normal para os axilares. No caso da drenagem linfática, da cirurgia da abdominoplastia, que é importante fazer essa observação, tá? Em qualquer outra parte do corpo. Você sabendo aonde estão localizados, tá? Sabendo a localização dos linfonodos, você vai saber exatamente para onde enviar esse líquido. Isso é o que é importante, você saber aonde estão os linfonodos, tá? Para que você, então, saiba fazer o direcionamento desse líquido, para que você não cause nenhum tipo de edema, nenhum tipo de inchaço no seu paciente, já que ele está passando por um processo de recuperação. Então, quanto menos a gente diminuir aí essas intercorrências, esses probleminhas do pós-cirúrgico, isso é fundamental para a recuperação do seu paciente. Então, existe uma diferença da drenagem linfática convencional e da drenagem linfática de pós-operatório, que é o corte, né? Que é o corte da cirurgia versus os linfonodos, tá? Porque os linfonodos são os responsáveis por filtrar o líquido. E se por acaso o corte estiver no caminho, eu não posso enviar a linfa para essa região, porque ela não vai passar, gente, de forma bem grotesca mesmo. Se eu enviar a linfa por uma região que foi comprometida, ela não vai passar, ela vai ficar ali presa e vai gerar inchaço. Então, se você quer trabalhar com pós-operatório, procure um curso específico para trabalhar com pós-operatório, onde você vai aprender sobre todos os passos de uma cirurgia, sobre todas as cirurgias, sobre dreno, sobre como deitar, levantar o paciente, sobre como colocar cinta. Você vai aprender sobre a questão da cicatrização, os passos da cicatrização. Gente, é uma série de coisas. Não é tão simples quanto a gente observa aqui na drenagem convencional. Quer trabalhar com drenagem pós-operatório, faça um curso específico, se qualifique, para que você realmente contribui para a recuperação do seu paciente sem maiores riscos, tá certo? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma forma bem simples, gente, como que funciona a drenagem linfática
Isso sabe para quê? Para você entender que realmente a pressão adequada feita nessa técnica está relacionada sim com o resultado. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Gente, olha só, tem um prato aqui com um pouco de água. Se eu virar, olha, se eu virar, ele vai cair, tá certo? Eu tenho uma esponja, aquelas esponjas de lavar louça. Eu vou colocar aqui. E eu vou começar a fazer uma leve pressão sobre a esponja. Olha, isso é drenagem linfática, gente. Vocês estão vendo? A gente vai fazer a esponja absorver todo esse líquido aqui. Isso é a drenagem linfática convencional, a drenagem linfática, tá? Olha só, gente, espera aí, acho que vocês vão conseguir ver melhor. Por isso que a gente faz movimentos de bombeamento, realmente, para estimular ele a captar esse líquido. Quanto mais sensível. Gente, e realmente a drenagem linfática, ela é monótona, às vezes chega a ser cansativo, enjoativo, dependendo da quantidade de edemas que a pessoa tiver, a quantidade de líquido que ela tiver, entendeu? Olha só, não sei se vocês conseguem observar, a pressão que eu tô fazendo aqui é pouquinha. Gente, olha só, vai ficar pingando, né? Mas olha só, a quantidade de água que tinha, olha o quanto a esponja absorveu, olha. Isso é drenagem linfática, isso que nós fazemos com a nossa mão, tá? Esse bombeamento para que os capilares linfáticos absorvam esse líquido. E uma vez que eles absorveu, eu vou fazer o trabalho de encaminhar ele lá para o linfonodo, para que ele seja filtrado e devolvido à minha corrente sanguínea. Gente, é muito leve. A drenagem linfática, ela é bem minuciosa de fazer, é um trabalho bem cansativo às vezes, tá? Você vai levar em torno de 40 minutos para drenar apenas membros inferiores. Novamente, absorveu quase toda a água, tá? E às vezes é isso mesmo, às vezes, eu vou jogar isso aqui fora. Não, vou jogar aqui para vocês verem, gente, a quantidade de água que tá tendo aqui, ó. E o quanto eu tô conseguindo absorver fazendo apenas essa pressão. Os capilares linfáticos funcionam mais ou menos assim. Esse papel fundamental aqui, ó. E vocês verem que eu consigo fazer absorver um pouco do líquido, né? Daí, para que eu continue absorvendo, eu vou espremer aqui, tá? Ficou apenas um restinho. Aí eu vou voltar aqui novamente. Vou fazer de novo, pressionar. Olha. E aí eu vou começar a absorver o restante, até deixar o prato completamente seco. Por isso que nós repetimos as manobras várias vezes. Gente, olha, o prato ficou... E se eu voltar aqui novamente, aí eu vou lá, torcer a buchinha, a mesma coisa, quando eu pego, capto o líquido, vou lá no linfonodo, entrego esse líquido e volto para a captação de novo. Olha só, isso é drenagem linfática. Pessoal, um abraço, eu agradeço vocês, clica aí em gostei, tá? Compartilha com alguém esse conteúdo e não se esqueça de ativar as notificações para os sininhos, tá certo? E até uma próxima aula, pessoal. Beijo!